A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa em que podemos, um pouquinho resfriado, mas vamos conseguir, em nome de Jesus, poder glorificar o nome dele com o pão diário e a oração. Então eu quero já estar a partir de agora lembrando que amanhã teremos a sexta da cura e libertação com o Bispo Edson. Deus abençoe a todos, né? Às 20 horas na Rua Murilo Furtado 849, está te convidando, em nome de Jesus, com a oração, com a unção, em nome de Jesus. Deus abençoe nossa missionária Alcione, que lá tem ajudado, participado da obra da Vila Airosa, com o nosso pastor Edson, missionária Dulce. Deus abençoe, irmã Valquíria. Vão compartilhando aí, participando com os amigos e dá um tempinho, paz do Senhor, dá um tempinho para compartilhar, avisar, né? Compartilhar para os amigos poderem participar, né, os irmãos. Aí, irmão Wilson, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, amado, participante aí hoje aí dessa live. Hoje nós vamos falar ainda do perdão. Essa semana Deus tem me levado muito a falar do perdão, né? E eu quero abrir no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, lembrando que amanhã teremos o culto às 20 horas. Toda a obra de Deus salvífica foi através do perdão. Se Jesus não perdoasse, nós não alcançaríamos graças diante de Deus. Então ele teve que perdoar. Então, antes que ele entre na glória, antes que ele receba o corpo glorificado, ele perdoa. E quando ele perdoa, ele diz: Pai, tudo está consumado. Então isso faz parte da nossa vida, porque é uma luta, né? Nós temos dificuldades, não que a gente não vai ter confrontos, não que a gente não vai ter lutas. Jesus foi claro, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso nós vamos ter. Então para dar tempo aí a todos que estão entrando aí, vai pondo o seu pedido. A nossa Adriana Flávia provavelmente vai estar aí, participante também, e ela vai botando os nomes. Eu tenho posto um nome especial, bote nas suas orações, é a mãe. Eu esqueci o nome aqui agora, o nome da mãe da missionária, do presbítero Douglas e missionária Sônia. Deus abençoe, irmã Adriana, agora está aparecendo aqui, fique na paz, minha amada, do Senhor Jesus Cristo, que hoje já estiver em oração. Nós temos as orações que está, uma campanha de 8 às 9, é uma bênção essa campanha, né? E aí as mulheres de Deus são a rocha, né, da igreja, e que leva a igreja na força da oração. Glórias a Deus pela vida de vocês todos, missionária Simone, missionária Valda, diaconisa Yara, diaconisa Adriana Rios, todos que participam aí, sem excluir nomes, tá? Mas, né, agradecendo a Deus por esse momento de oração. Na Rua Murilo Furtado 849, se você quer participar do momento de oração, naquele momento em que estão todos de jejum e se consagrando e orando, eu convido a você, Rua Murilo Furtado 849, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a mensagem de hoje ainda é sobre o perdão. Deus tem me dado essa semana. Então, o primeiro dia eu preguei: perdão, fonte de vida. Perdão liberta, né? E hoje nós vamos completar, pode ser que seja hoje e amanhã, de nós perdoarmos uns aos outros, né? Perdoar uns aos outros para que recebamos perdão de Deus. Então, perdoando, nós também somos perdoados. É a mensagem de hoje. Então, Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz assim:
antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se não houvesse o perdão de Jesus Cristo, nós jamais estaríamos perdoados. Então, como ele nos perdoou, como tivemos ontem, né, que é lançado no mar do esquecimento. Quer dizer, Jesus perdoa, ele é um filtro diante de Deus. Então eu quero ler Gênesis capítulo 4, e a mensagem de hoje do Pão Diário vai ser em Caim. É um estudo, né? Mas trazendo o contexto da palavra de Deus. Gênesis 4, versículo 8, a partir do 8, fala do primeiro homicídio. Então, após Adão e Eva serem expulsos, o irmão entra um espírito de inveja no coração do irmão, de Abel, que era chamado Caim. Então, ele se inveja do irmão e chateado com Deus, ele aproveita e mata o seu irmão, dando uma pedrada na sua cabeça. E aí o irmão morre. E aí aquilo fica quieto, porque não havia, né, nenhuma tecnologia, nada que pudesse formar. Então estão lá num tempo aí. Só que isso nos ensina que andar com Deus vê todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, presciente. E nós, tem coisas que Deus só conhece em nós, né, no nosso interior. Então, eu vou ler aqui o capítulo 4, versículo 8. O primeiro homicídio diz: Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abre para receber a tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Então, até aqui, nós temos uma passagem bíblica do primeiro homicídio do homem na terra. Primeiro ponto. Por quê? Porque agora Adão, expulso da presença de Deus, cortado, separado, ele agora está com o conhecimento do bem e do mal. Agora ele conhece a Deus e conhece a Satanás, conhece o mal, a maldade. Então ela entra no homem. Pode ver que a gente, quando está no mundo, a gente não tolera muita coisa e muitas coisas ruins passam na nossa cabeça. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos ajuda e a palavra que nos alimenta nosso espírito e que também nos lava
para que a gente possa estar limpo, então vai nos ajudando. Isso é um relacionamento de dia após dia. Então Caim, premeditadamente, ele estava insatisfeito, né, porque a vida de Abel, ela estava prosperando, dando tudo certo, e ele, por ciúme e inveja, olha o que acontece com ciúme e inveja, mata às vezes, né, traz um espírito maligno sobre a vida da pessoa. Então, quando a gente sente alguma coisa que está se aproximando, temos que repreender, porque pode acontecer qualquer um de nós, né? A gente tem que vigiar, por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela está sujeita à inclinação do pecado. E aí Caim premeditadamente convida o seu irmão para ir para o campo, quer dizer, tirou de perto do pai, da mãe, ou do convívio ali das famílias que ali estavam naquela época, e vai e dá uma pedrada, mata seu irmão, e Deus faz uma pergunta, não que ele não saiba, mas ele faz uma pergunta preposital, né? Aonde está o teu irmão? Cadê teu irmão? E ele, malcriadamente, ainda diz, eu acaso sou tutor de meu irmão, mas o Senhor fala algo e que diz assim, o que fizeste, a voz do sangue de teu irmão clama a terra a mim. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne, não a vida do espírito. Nós temos um espírito que ele volta a Deus, diz a Escritura Sagrada. Mas, conforme Deus nos deu o espírito, quando ele deixa o corpo, ele volta a Deus. Mas a vida da carne está no sangue. E ela clama a Deus, por isso que Jesus paga com o sangue. A gente tem que trazer essa relação em Cristo. Nós não podemos fugir disso, que a gente pode falar bobagem, pensar bobagem, opção de coisa, para não sair da Escritura. E aquilo que a gente não entende, cabe a Deus e não a gente. O sangue está clamando. Por quê? Porque primeiro que Deus é onisciente. Não podemos esquecer desse pilar. Deus é onisciente, onipresente, presciente. Ele tem todo o poder. Então, essa presciência de Deus, ele sabe as coisas futuras. Ele sabe o que vai acontecer, lógico. Por isso que ele intercede, por isso que tem um intercessor. Deus pôs o intercessor com nós, sabendo que nós estamos num plano de luta, que Satanás vai pondo armadilhas. É como um exército inimigo. Ele se prepara, ele prepara o campo para quando o inimigo vir, ele pise nas armadilhas e ali ele recue ou morra. Então, Satanás vai planejando armadilhas e Deus vai desarmando elas, enviando seus anjos a nosso favor, ministrando, até os anjos ministrando no nosso espírito, e o Espírito Santo intercedendo e orando e nos dando orientação, nos impedindo para nos dar livramento, ou de erros nossos ou de situação que a gente possa cair. Então Caim aqui não, ele já estava desobediente ao Senhor, ele era desobediente. Nós não podemos esquecer da questão do pecado. O pecado ele é gerado. Então, para que Caim chegasse a essa condição de matar o próprio irmão, ele deixou gerar nele. Então o pecado ele é gerado como um filho é gerado no ventre de uma mulher. Ele é gerado na alma, no sentimento da pessoa. Paz do Senhor, irmã Solange Garcia, Deus te abençoe aí por participar, glória a Deus. E o pecado vai gerando. Então ele não acontece assim de uma vez. Primeiro ele gera e depois é consumado, fato consumado. Então ele invejava o irmão porque ele não era obediente a Deus.
Ele dava do que sobrava, ele achava que dava de qualquer jeito, né, a sua oferta diante do Senhor. O seu dízimo separado do mês, que era a oferta, ele dava de qualquer jeito, ele dava do último, ele tinha muita dificuldade, Caim, em obedecer. Tanto obedecer, talvez, creio eu, a pai e mãe, né? Porque quem desobedece a Deus, desobedece a qualquer um. Ou então diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, quer dizer, a própria mãe, para pensar, a própria mãe, se não há obediência aos pais, quem vai obedecer a Deus? Então, Caim, vendo que Abel prosperou, ele deixou entrar um espírito nele, que esse espírito é terrível, é o espírito da inveja, o espírito da inveja, né? Ele invejou, ele disse, poxa, Deus abençoa meu irmão e não me abençoa, quanto que ele que era desobediente. Então a palavra diz que cai no semblante. Se você ler aqui antes, no 4, você vai ver que descai o semblante. Quando a palavra diz isso, que descai o semblante, é aquela hora que a pessoa sente, e isso pode acontecer com todos nós, sente aquela angústia, aquela coisa, né? O irmão foi abençoado, né? E, puxa, eu estou precisando, será que Deus não vê? Tudo isso pode acontecer conosco, e em outras situações também. O orgulho, né? O orgulho é um perigo. O orgulho abre uma porta, escancara, né? Uma porta para, né? Quando a gente tem uma condição de vida, de repente passa a ter outra, a gente, né, começa a isso, provoca a inveja, às vezes, um no outro, pode nós também provocar. Aqui, pelo entendimento da Escritura Sagrada, Abel não provocava, Abel prosperava. Então, Caim, e Satanás foi ao seu coração e fez com que matasse. Mas aí nós vamos sair daqui para ver a situação do perdão. O perdão eu costumo dizer que é uma forma de Deus parar o mal, parar Satanás, porque tem que ligar o mal a Satanás e Satanás ao mal, né? Porque ele não faz bem, o bem dele é sempre com uma armação, né? Traz a cura, dá com a mão e puxa com a outra, né? Tem toda uma artimanha. Então, o mal ligado a Satanás. Aí, Caim lhe mata e Deus lhe cobra, porque o sangue está clamando. Por isso que nós, abre aspas aí como bom repórter, né? Abre aspas, o sangue clama, e por isso que nós não comemos o sangue. Por isso que a gente evita comer o sangue do animal, a gente evita, porque a carne, a vida está no sangue da carne. E aí Caim, Deus lhe pergunta e ele lhe retruca, né, achando que Deus não viu, mas Deus, como vê e sabe todas as coisas, e vê todas as coisas, conhece e anela, quer dizer, ele vai nas entranhas, juntas e medulas, coração e alma, que é ali como, né, o filtro da intenção do coração, ali vai Deus, e conhece e sabe que a gente vai planejando de mal, e acontece isso. Então o Senhor fala para ele assim, o sangue é de teu irmão quando lavrares o solo, porque ele matou o seu irmão, nós fomos feitos do pó, não se esqueça que tem uma ligação à terra conosco, né? E ele diz, não te dará ele a sua força. Então, quer dizer, ele recebeu maldição, porque ele amaldiçoou, matando, né? Então, quem mata, a gente vê as atrocidades, né? Quem mata, não cabe a nós a julgar, não cabe a nós a condenar, né? Cabe a Deus, né? E serás fugitivo e errante pela terra. Quer dizer, a terra não daria sua força no seu trabalho, ele seria amaldiçoado. É horrível ser amaldiçoado,
porque não prospera, né? Não, pode até ganhar muito, mas não prospera. Tantas coisas que acontecem com relação ao mal de não perdoar, né? Eu creio que Abel ainda via aquelas coisas de Caim e tinha o perdão, porque Abel era justo, né? E Caim não, Caim um homem perverso, invejoso, ardiloso, com tantas coisas que ele acabou deixando Satanás entrar no seu coração. Então ele vira para Deus e diz assim, diz Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Olha o que ele diz para Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Então ele recebeu a maldição de que tudo que ele trabalhasse, produzisse, não ia dar mais certo. Ele seria amaldiçoado e seria errante diante da presença de Deus. Quer dizer, vagal pelo mundo sem Deus. Então ele disse, o primeiro que me vê vai me matar, né? Porque você vê que ele conhecia a verdade. E aqui também abre aspas, conhecendo a verdade, nós devemos, né, perdoar. Andar com a pessoa é outra coisa, e aceitar erro de outra pessoa é outra coisa. Isso não tem a relação com o perdão. O perdão vai para lá, vive, acabou, limpou meu coração, não quero saber mais dessa situação. Outros casos a gente pode perdoar e estar junto, mas aí depende de cada caso, é um caso. E ele diz a Deus que quem comigo se encontrar, me matará. E o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Porque não cabe nós a julgarmos, não cabe nós a determinarmos a morte de ninguém, porque há um Criador. O Criador, Satanás, é que veio matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. João 10:10, né? Se você quiser anotar aí, depois você lê. E não cabe. Então, Deus não é porque Deus corrigiu a Caim que Deus deu autorização para qualquer um matá-lo, de forma alguma. Havia uma correção sobre ele, e Deus, às vezes a gente vê a pessoa, abre aspas, a gente vê a pessoa na igreja, ou na vida cristã, e aprontando. Aquilo tem um tempo de Deus. Esse é o perigo. Tem um tempo de Deus. Então houve um tempo entre Caim e Abel. Houve um tempo. Deus deu oportunidade a Caim para que ele mudasse, para que ele se rendesse aos pés do Senhor, para que sua vida, porque quando fala da oferta, está ligada à vida. Então Caim não tinha uma vida regrada diante de Deus, de obediência, de temor, de forma alguma. Não tinha. Se ele tivesse, ele ia alcançar graça, quer dizer, o favor, Deus, o Espírito Santo ia interceder pela vida dele, ia tirar ele daquele emaranhado que ele estava. E porque o pecado vai gerando até chegar ao fato consumado. Então ele nunca foi de obedecer a seus pais, né? Que é o único mandamento com promessa dos 10 mandamentos, Êxodo 20, depois você lê, o único mandamento com promessa é honrar a pai e mãe. Não importa dizer assim, mas meu pai, não importa, né? E quando eu vi isso, na minha vida, que eu dou meu testemunho, que foi muito difícil convívio com meu padrasto, que se desviou e muito mal, muito ruim, e aquilo criou um tamanho do ódio no coração da gente. O que eu vi? Tem que perdoar. Então comecei a orar
como é que eu ia fazer para perdoar, porque ele está vivo. Não, veja bem, vou botar aqui, abre outras aspas, depois fechando. Não, em caso da pessoa que morreu, quem perdoa é Deus, nós temos que limpar o nosso coração. Limpar, só. Então, somente Jesus Cristo é suficiente para o perdão. É por isso que ele é o vitupério, ele é o Cordeiro de Deus, e eu não fico carregando a culpa. E também não tenho que criar artimanha para mim pedir perdão. Agora, se a pessoa está na terra e houver a oportunidade, está em vida, houver a oportunidade de eu abrir a minha boca e liberar perdão, com certeza seria bom. Eu comecei a orar e eu não sabia como. E aí passa que eu dizia para o Senhor, como é que eu vou? O Senhor disse que eu tenho chamado, e como é que eu vou servir a obra com uma tamanha de uma ferida dessa? Bom, já testemunhei, Deus trabalhou no meu coração, mas Deus criou uma situação que era a hora, e eu entendi que era a hora de eu, pedir perdão, que chama-se sacrifício de justiça. Quando você pede perdão a alguém que te fez muito mal, te causou ira, te causou inveja, te causou engano, te causou mentira, né? A pessoa fez aquilo, às vezes você fica... a gente não quer, mas é a nossa natureza, é adâmica, é carnal. Então ela vai... A minha natureza, quando vê aquilo, não vai gostar muito se você não gosta disso, né? Mentira é terrível. A pessoa é crente, mentiu para você, e você fica, meu Deus, é uma mentira. Ou te enganou, te lesou. É uma série de coisas que traz, e não é o caso de Abel e Caim. Pelo contrário, quem ali tem a situação de vir lesando, enganando e invejando é Caim contra o seu próprio irmão, que era temente a Deus. Ele era desobediente a pai. Então, nós, por mais que nossos pais tenham erro, nós temos que amá-los. Então, amar não é aceitar muitas coisas, temos que entender isso, mas respeitá-los, amar com o temor do respeito. E aí, a perdoar é algo tremendo. E aí eu um dia aí fui orando, jejuando, né, por essas causas, jejuando, e orando para que eu me libertasse disso. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir te servir desse jeito. Eu vou conseguir ficar na igreja sentado, mas eu não consigo, eu não posso, né? Eu percebi que se meu coração estava odioso e com uma raiz de amargura dentro dele, eu não deveria, poderia, né? Existem pessoas assim, que não obedece, né? Não obedece à Escritura Sagrada, que é simples, perdoar. E a gente vai ler alguns versículos, vou sair daqui rápido. E aí toca o telefone, diz assim, olha, fulano, não vou dar nomes aqui, né, fulano está muito enfermo e está precisando de socorro. O que você acha? Eu peguei e falei, entendi de Deus, porque eu vinha orando para que Deus preparasse o momento. Então, eu orei ao Senhor, falei, agora, né, Senhor? Então, o inimigo vai tentar tudo, porque quando nós queremos pedir perdão, o inimigo vai pôr obstáculo, o inimigo vai tentar de todas as formas nos impedir, porque ele sabe, ele aprendeu que na cruz do Calvário, Jesus Cristo cumpriu a obra, diz, Pai, tudo está consumado, após ele perdoar todos, até os seus exatores, e perdoou toda a humanidade, para que a humanidade pudesse ser salva. Olha que coisa linda, né? Tremendo. Tudo está ligado ao perdão. E aí, eu peguei e falei, tá bom. Então, saí de São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, peguei aquela cadeira de roda para levá-lo para o hospital, e antes disso eu abracei, chorei, eu falei, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu tinha um ódio muito grande da sua vida. Eu quero te pedir perdão.
A pessoa, às vezes, ela não entende suficientemente que ela é culpada. Isso não quer dizer nada, isso chama sacrifício de justiça. Diz assim, não, mas te perdoar por quê? Eu te perdoo, sim, tá tudo bem, mas de que? O que eu te perdoo? Não tem problema, porque a gente sabe que tem ação do maligno. E aí eu abracei, chorei, eu falei, olha, e levei para o hospital, peguei a cadeira, fui empurrando, ele não estava bem, levei para o hospital, esperei atendimento, coisa, e eu percebi que ele me olhava o tempo todo, como quem diz, porque, puxa vida, fiz tanto mal, estou recebendo bem. Então, isso chama sacrifício de justiça, chama perdoar. Então, muita gente, às vezes, quem sabe você está ouvindo essa mensagem, não perdoa, porque diz assim, não foi eu que fiz. Já ouviu isso? Ou já falou isso? E eu isso já vi muitas vezes, até eu dizia, mas, sabe, foi ele que me causou. Mas na hora que eu entendi de Deus, que quem tinha que quebrar esse laço do diabo, que é a falta de perdão, a raiz de amargura, o ódio no coração, nós que temos que tomar posição, porque crente sou eu, conhecedor da palavra sou eu. Eu quero andar na verdade, então quem não ande é problema da pessoa. Deu para entender? E nós, graças a Deus, e ali, sabe, quando aconteceu isso, eu percebi que no mundo espiritual rebentou as correntes das trevas que amarrava a minha alma e que emperrava, e eu ganhava coisas, perdia, eu estava alegre, construía, daqui a pouco, aquilo quebrou, eu abri, é uma coisa espiritual, só quem tem a experiência quem serve a Jesus a partir da experiência, não fica só na letra, tem a parte espiritual. Então, foi coisas sobrenaturais. E ali aconteceu aquilo e eu senti que minha vida, começou a andar. E aquilo me libertou, sabe? Foi uma libertação total. E aí você começa a ver a diferença. Então, a vida cristã depende disso, depende do perdão, porque Jesus Cristo nos perdoou para a salvação. E a nossa vida cristã, às vezes a gente jejua. Assim, a gente tem que entender o contexto do jejum. O jejum é que se jejue sempre. Ninguém diz para não jejuar. Né? Agora, existe contextos e contextos. Jejuar sempre. Né? Tem o jejum de Daniel, tem muito bom esse pastor que dá o exemplo, mas assim, nós temos que saber que o jejum nos traz próximo a Deus. Eu vou dar uma mensagem sobre isso. O jejum me põe em guerra, em batalha espiritual. Depois eu vou dar sobre isso. E aí eu percebi que minha vida libertou, quebrou. E foi o que Caim não fez. O que Caim fez? Ele deixou o ódio tomar conta do seu coração e a raiz de amargura. Então nós não podemos, pode, mas não deveria, sermos crentes que não perdoamos e que ficamos com a raiz de amargura. Não, aquela pessoa, não quero nem estar perto. Não é assim, isso é perigoso. Isso é perigoso. A pessoa me fez, eu não quero andar com ela, mas não por ódio, não por raiva, não é de mim, não. Aqui não quero. Isso aí, e será que eu não errei? Será que eu também não vai que eu não esteja vendo, meus olhos estejam com escamas, e eu não vi que eu também errei com aquela pessoa? Será que não houve? Então aí começa, é por isso que é bom orar, vigiar e orar. Para quê? Para, ter a pessoa não fica lá, mas assim com simplicidade, com coração puro. Tá? Não dá para andar junto, mas assim, fica aí, mas não que eu vá tratar com ódio, com ira de ódio, que é um perigo. E aí traz a raiz de amargura. A raiz de amargura, ela é uma arma satânica, é uma arma que destrói. Foi o que Caim teve com Abel. Então eu quero ir para a gente orar,
Mateus capítulo 18, se nós não entendermos que muitas coisas não nos acontecem porque não perdoamos, e normalmente, outro ponto principal, abre aspas, né? Outro ponto principal para a vida do crente é quando naquela área que acontece. Porque a pessoa é crente, está no caminho do Senhor, e tem uma área, o grande sinal que dá para se detectar, é como um detector que você procura água, uns botam a varinha, já viu isso? A varinha, e ela entorta, que tem água, e fura, tem água. Outros é a mina que está no terreno, que o inimigo pôs, aí tem o detector, opa, ali tem uma mina, não pisa ali que nós vamos morrer. Então, o que detecta pelo Espírito Santo na nossa vida é que há alguma coisa que precisa para desamarrar, perdoar, às vezes aquela área que acontece coisas de impedimento e não anda, não sai, não acontece, e vem sempre o sinal de Deus. Deus dá sempre o sinal que ali, olha, vamos sentar, vamos perdoar. Vamos trazer o perdão para que a raiz de amargura, aquele mal que foi feito, aquele mal que foi declarado, aquela palavra de maldição, você vê que Caim entendeu que da parte de Deus ele ficou maldito. Ele ficou amaldiçoado pela sua desobediência, ter matado seu irmão e ainda ser desobediente a seus pais, e que é um mandamento que traz promessa para ter longos dias de vida, é honrar pai e mãe, quer dizer, obedecer, honrar e obedecer. Né? Obedecer, não concordar, a gente tem que abrir aspas, não concordar com certas coisas, que abomina diante de Deus, então, mas respeitar a pai e mãe, respeito, é que nem minha avó dizia, né? É bom e eu gosto, então, é diferente. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Então, aquele homem que muito me fez mal, que muito fez mal a outros, porque não foi só a mim, mal a outro, ele falava como se nada tivesse feito. Ele disse, não, perdoa porque tudo bem, eu te perdoo, coisa. Você agora está no caminho, você agora tem a palavra, né? E assim, mas o que aconteceu é no mundo espiritual. No mundo espiritual é que quebra as correntes quando há o perdão. Então Jesus declara na cruz do Calvário. Então Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Olha a pergunta de Pedro. Mateus capítulo 18, anote aí, versículo 21. Então, aí que lhe perdoe, aí Jesus diz assim, ele diz, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, olha o que ele diz, até 7 vezes, quer dizer, ele limitou, né? E aí, Jesus diz assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, não me falha a memória, eu esqueci de calcular, acho que dá uma vez por minuto, alguma coisa assim, durante o dia, 24 horas. Então, se ele pecar toda hora que pecar, perdoa aí. Eu, por exemplo, tenho mania de eu sentir que a pessoa me chateou, eu tenho mania. Às vezes, já houve caso da pessoa pedir, você pediu perdão porque você fez isso. Não, é porque você fez, você que me afetou, e aí eu pedi perdão. E eu tenho mania de estar pedindo perdão, perdoa aí. Eu brinco até com perdão, porque se tem alguma coisa, eu já tenho a mania de estar pedindo perdão. Não é brincar, no modo de dizer. Então, eu sabendo que a pessoa está fazendo alguma coisa que está me ferindo, eu digo, perdoa aí. Então, pedir perdão faz parte da vida do crente, para que as bênçãos se cumprem, para que haja liberdade
no mundo espiritual para que venha as bênçãos sobre nossas vidas. Isso é tremendo. Então, Jesus disse, não 7 vezes só, Pedro, mas 70 vezes 7, quer dizer, a todo minuto. Então, Pedro queria limitar, dizer assim, porque se passar a 8ª vez, eu piso na cabeça dele. Eu vou odiar essa pessoa, não quero. Mas 7 vezes resolve com o Senhor. Resolve. E Jesus disse, não. Mas 70 vezes 7. Quer dizer, a cada segundo, a cada minuto, você, durante o dia, deve perdoar essa pessoa. Se ela te fizer toda hora o mal. É ruim, né? Não é fácil. Mas perdoar, lembre-se que perdoar não é andar com tal, como Paulo diz. Perdoa. Tira a raiz de amargura do teu coração. E se aquela pessoa fica toda hora te infernizando, que nem um diabinho com garfo, né, vai viver sua vida, sai de perto. E aí é coisa que tem que resolver com Deus, com oração, com jejum, né? Porque aí sabe que está o inimigo aí por trás disso. Então eu quero ler também Marcos capítulo 11, um livro para frente, Marcos 11, versículo 25 e 26, que diz assim, Marcos 11, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha aqui, ó, até para oração ser ouvida diante de Deus. As nossas orações podem ser impedidas, ó, a falta de perdão impede a oração, a falta de perdão impede as bênçãos chegar até nós, a falta de perdão impede que Deus haja na nossa vida. A falta de perdão amarra, principalmente alguma área da nossa vida. Às vezes são sinais que Deus está dando, que a coisa não está acontecendo. Por que um arruma emprego, o outro não arruma? Por que um casa, o outro não casa? Por que um recebe bênção financeira e o outro não? Deus... A palavra diz que ele não tem acepção de pessoa. Então eu não posso crer nisso, porque eu creio na Escritura Sagrada, creio em Jesus como modelo. Então, a Deus que é o bem de todos, né? Agora, tem o que obedece e o que não obedece. Não obedecer, aquela área vai ficar emperrada. Agora, a falta de perdão, ela atinge, pode ser área específica e pode ser área total, quando nós buscamos o temor a Deus. Então, tem que detectar, porque tem sempre um sinalzinho da luz, né, que está naquela área. E Deus vai fazer acontecer coisas naquela área. Então, quando eu vi o sinal de Deus, eu digo, opa, é a hora. A mesma coisa foi com... eu, por exemplo, eu fui casado no mundo. Eu nunca escondi isso da igreja, porque foram circunstâncias espirituais terríveis, né? Nós tivemos um sofrimento muito grande. E não dá para entrar muito nisso. Agora aqui. E aí, quando... Isso é outro ponto na minha vida. Quando eu cheguei a Jesus, que o meu pastor disse para mim, Luiz, agora Deus está te dando uma esposa. Ela é serva de Deus. Você vai obedecer ao Senhor. Você vai ao altar, vai receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Então você, daqui para frente, é uma nova vida. Mas isso porque foi antes, foi no mundo, né? Os erros. Ele disse, os teus pecados são lançados para agora, daqui para frente, você vai acertar. Então, o que eu fiz? Peguei o telefone, hoje eu oro, eu peguei minha esposa, fui até a casa dela, sabe, com o novo companheiro dela, abracei ele, eu oro por eles todos os dias, né? Para que elas tenham a bênção de Deus, se liberte, ele também. Mas fui com a minha esposa. Mas antes eu liguei, na mesma hora que eu percebi o negócio do perdão, eu falei, meu Deus, começou aí, antes de acontecer com a outra pessoa. Foi aí, foi tudo junto, mas uma foi primeiro que a outra. Essa aí eu já liguei na mesma hora, eu falei, não, eu fiz muito mal para ela, eu sou culpado, né? Eu me sentia culpado, né? As lutas espirituais, tadinha, muito alto. Coisas assim de morte na família, de tirarem vida, não dá para te falar. Então, eu sabia que era Satanás, que tinha agido, e o que eu fiz? Te descobri, diabo. Deus te mostrou que
tu estava aí oculto. Aí eu peguei o telefone, eu digo, olha, aí choramos, pedi perdão, tivemos, logo o senhor preparou uma viagem para mim ao Rio de Janeiro, fui lá na casa, fui tomar café, tomei café sentado, está aí a minha esposa Anice, que pode falar, né? Porque nós fomos ao altar do Senhor. Eu falei, eu não posso viver uma vida cristã amarrada ou de engano. Então nós não caímos de paraquedas, não. Deus foi dentro do lugar, depois Deus foi dando sinais aonde tinha que perdoar, aonde que tinha que trazer o perdão de qualquer jeito. Então, perdoa. No outro dia teve o aniversário da minha neta, estávamos juntos ali, eu, a bispa, ela. E, sabe, é assim, não sei o coração dela, mas o meu houve perdão. Houve perdão, teve mal que eu fiz, mas teve mal que me foi feito. Então houve perdão. E aí, isso é que é importante. Então, quem sabe você está ouvindo isso e diz assim, poxa, né, eu estou em Cristo, eu tenho que jejuar. Eu creio, ninguém está indo aqui contra o jejum, porque eu estaria contra a Bíblia. Mas, irmãos, eu vou trazer sobre jejum. Jejum é algo espiritual e nos aproxima de Deus. E para o diabo, né? Para as ações do diabo. Mas assim, e por que eu jejuo tanto? E essa área aqui, eu jejuo para ela, então outras coisas acontecem, várias áreas acontecem coisas boas, e nessa área aqui, não acontece. Sabe, aí fica aquele negócio, está no tempo de Deus, está no tempo de Deus. Nem sempre é assim. Então é preciso ver se a luzinha não está pi, vai sair um carro no prédio, não atravessa a porta do coisa que está saindo um carro, vai te atropelar. Então o Espírito Santo está dando sinais, para você não atravessar essa área sem que haja perdão, porque não funciona. Às vezes fica... Porque a Bíblia também fala do jejum indevido. A Bíblia também declara do jejum indevido e que não chega diante de Deus. Deu para entender? Então, nós temos que perdoar. Então, todo aquele que se chegou a Caim, viu a marca de Deus, não pôde tocar. Matá-lo não. Porque cabia a Deus a corrigir-lhe, e Deus o corrigiu. Coube a Deus a corrigir. Tem coisas que cabe a Deus, não cabe a nós. Então, pedir perdão, a nossa vida desamarra. Desamarra a vida material, sentimental, profissional, financeira, e espiritual. Né? Que às vezes o que acontece? Não, luta vai ter. Nós temos que diferenciar o que é luta, o que é Deus nos ensinando e o que é Satanás fazendo. Satanás não pode tocar em você quando você está firme no caminho do Senhor. Agora, as áreas que o Espírito Santo nos ensina, uma é a área do perdão. Por quê? Porque nós vamos esquecer. Eu dei um tapa na face de alguém, quando eu era do mundo. Eu vou esquecer isso? Nunca. Né? Vai estar sempre aqui lembrando, mas isso vai estar perdoado, está no mar do esquecimento, está lá lançado para trás. Então, pode ver a pessoa, passou, acabou, a pessoa me deu um tapa na face, mas eu perdoei, acabou, posso até não andar, se aquela pessoa continua daquele jeito, eu posso até não andar, né, me esquivar devagarzinho, coisa, mas com o coração puro, e ó, já passou. Quer dizer, houve perdão no mundo espiritual, e havendo perdão, vai acontecer isso aqui, ó, versículo 21. Ó, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que será que eu estou certo aqui? Eu acho que eu estou. É Marcos 11, versículo 25, 26, é isso mesmo. 25, acho que eu estou lendo aqui. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, e o 26 diz assim, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha aqui, está claro, é Escritura, é palavra, é Bíblia.
não é opinião pessoal, não é opinião de homem falando, é Bíblia. Está aqui. Então, se ali eu estou pedindo aquela área para Deus, Deus diz, então, tem que resolver. Você vê que o grande exemplo é Jacó. Jacó recebe a primogenitura, a qual o irmão despreza. Ele desprezou a unção da primogenitura na vida dele. Ele desprezou, ele jogou fora. Só que ele voltou atrás. Voltou atrás e disse, falei aquilo por falar. Só que Deus não tomou aquilo por verdade. E Jacó, só que Jacó, em vez de esperar em Deus, ele armou a situação. Ele não esperou em Deus. Deus fazer. A diferença ali é essa. Então ele e a mãe chegam e dizem assim, seu irmão vai estar no campo. Como ele vai trazer? O pai já pediu, Isaac já pediu o guisado para que possa abençoá-lo, porque era assim que se fazia na lei, no período patriarcal, né? As bênçãos viriam com sempre a mesa, por isso que a mesa é sagrada aí, né? Diante da casa. A mesa é sagrada, é a hora da gente se reunir, a hora da gente comer. A gente fica cada um para lá, outro para cá, o outro na televisão, mas está errado. Então, ele diz, traga-me um guisado para que eu possa te abençoar. Aí a Raquel vai lá e diz assim, vem cá, o Jacó. E o problema é o seguinte, você vai pegar os pelos da cabra, o homem é peludo, o homem era cabeludão, parecia um urso. Diz, bota no peito, bota nos braços, fica com o cheiro do animal, do campo. Ele é cego mesmo, não vai ver, e você fala com jeitinho que ele vai te abençoar e te dar a primogenitura. Essa foi a armação. Então Deus, por ter rejeitado a sua primogenitura, desobedecido a Deus, Esaú era um camarada irreverente, a gente já sabe. Então Deus aprova, porque Isaac põe as mãos, olha, quando a mão é posto sobre nossas cabeças, depois eu vou pregar sobre isso, e o óleo, irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira, não é coisa de brincadeira não. Nós temos que tomar cuidado. Preste atenção, aí Isaac põe a mão sobre a cabeça de Jacó, fala, olha, o pelo é de Esaú, o cheiro é do campo, a voz é meio diferente, mas ele enganou o pai. E aí vai, Deus aprova aquilo depois, porque ele luta, né? Ele luta, vai sendo enganado, e ele sabendo que tinha o amor de Deus. Agora vem a questão principal, ele fica 20 anos na casa de Labão, mas 20 anos ele não está agindo com a primogenitura, não. Primeiro ele é tratado, então Labão o engana 10 vezes, e ele vai aceitando, entendendo de Deus que assim como ele enganou o pai e ao irmão, ele também estava sendo enganado. Então Jacó começa a entender que Deus o está tratando. Então quando ele volta, o Senhor chega aos 20 anos, o próprio Senhor diz para ele na madrugada, volte aos teus pais, agora Deus vai completar a bênção da primogenitura. Diz, volta. Por que mandou voltar? Porque ele tinha um acerto para fazer com a irmã. O pai já morreu. O pai já morreu, já descansou, já está diante do Senhor. Ele não tem que pedir perdão nenhum a pai morto. Isso é engano. Isso é necromancia, um perigo dentro do Evangelho. Mas temos que pedir a Deus, Senhor, limpe meu coração, eu fiz tão mal, meu pai já descansou, eu fiz mal, eu que preciso de perdão, é eu, não é ele. Deu para entender? E agora, só que Esaú está vivo. Então Deus agora vai completar a primogenitura, 20 anos depois. Então quando chega no Val de Jaboque, eu vou encerrar aqui, meu Deus, há um encontro do Senhor com Jacó. E aí ele luta e pede a benção, porque ele não está ainda com ela. E ele luta, e o Senhor fala, porque perseveraste. Quer dizer, se ele não aceitasse aquele tratamento que ele teve com Labão, ele estaria perdido. Mas ele aceitou, obedeceu, foi humilde, e foi lutando, e Deus foi abençoando também. Deus foi
fazendo ele perder de um lado, ganhar do outro, e foi acertando a coisa, porque Deus viu o coração de Jacó, que era manso, humilde, aceita a correção de Deus, aceita a vara, não é só aceitar o bem. O salmista diz, o salmista no provérbio, aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Você está entendendo quando é correção? Então, ele foi um homem com coração bom. Aí Deus agora diga, então o Senhor dá bênção a ele. Só que ainda não completou, ele vai assumir a primogenitura voltando para casa. Ainda que seu pai já descansou, que ele nem viu. Mas agora ele vai encontrar com o irmão. Ele pensa que o irmão está odiando, ele pensa que o irmão vai matá-lo, porque o irmão prometeu, disse, olha, o dia que papai morrer, porque o temor aos pais era muito grande na lei, e aos filhos patriarcal principalmente, o dia que papai morrer, tu é um homem morto. Foi o que Esaú falou para ele. Então ele está com aquilo no coração ainda. Esaú vai me matar, porque eu tomei a bênção da primogenitura. E agora? Bom, então divide em dois bandos. Se ele matar um, vai ficar os outros e escapa e pelo menos segue a minha descendência e não são riscadas da terra. Ele divide os bens e divide o povo. Mas o que Deus tem para fazer quando há um coração que quer perdoar? Porque Jacó era coração bom. Apesar de suplantador ou não, apesar da esperteza dele, o que o Senhor faz? O Senhor muda até o nome dele. Diz assim, de Jacó, que quer dizer suplantador. Tu se chamarás Israel. O que Deus está dizendo? Serás príncipe de Deus. Recebe aí, irmão. Príncipe de Deus. Olha aí. Deus não está olhando porque a gente fez para trás, não. Deus está amando a gente porque está fazendo daqui para frente. É diferente. Essa frase é minha. Deus não está nos vendo o que fizemos para trás, não. Mas Deus está nos amando pelo que estamos fazendo daqui para frente, em Cristo Jesus. Essa é a vida do cristão. Então aí, e Jacó prepara tudo, diz, olha, e diz para os bandos, vocês ficam a banda direita, vai para o Oriente, eu fico aqui e vou com esse bando. Se ele matar um, vocês seguem, cumpre a descendência, cumpre as bênçãos, cumpre, salva alguns filhos, algumas mulheres, mas aqui eu sei que eu vou morrer na mão dele. Vai nada, quando ele chega que Esaú vê ele, Esaú já abre o braço, porque Deus já trabalhou, aleluia, no coração de Esaú também. Esaú também fica próspero e vai ser abençoado, que era um homem ruim, mas ele vai fazer, esse aqui é o grande exemplo para quem perdoa, e ele está com o coração quebrantado também, porque a gente fala muito de Esaú violento, Esaú caçador, Esaú desprezível às bênçãos de Deus, a gente prega muito isso, mas a gente não prega o Esaú que perdoa o irmão, a gente esquece disso. E Jacó está ali, sabe, temendo, ele vai me matar. E em vez dele sacar a espada, ele levanta os dois braços e abraça e diz, mano, eu estou com saudade de você, meu irmão. Meu irmão, me perdoa. E quando ele vê aquilo, ele diz, eu quero teu perdão. Aí ele falou assim, mas eu estou te perdoando, eu quero também, isso acabou para nós, não vale para nós dois é irmão de sangue, nós temos as bênçãos de Deus, Deus também me prosperou aqui. E aí Jacó vence uma batalha espiritual na vida dele. E às vezes nós estamos, olha quanto tempo, Jacó é filho de patriarca. Eu começo a chorar porque eu sinto muito a presença de Deus. Quando eu começo a falar da Bíblia, é uma coisa que às vezes a gente não consegue, às vezes dentro da igreja, por causa das lutas. E Jacó passou, era filho de patriarca, ficou 20 anos com a bênção do pai, que passou para ele em oração, e ainda não está liberada, e caminhava com Deus, né? Era enganado, ele
esperava em Deus. Era afrontado, esperava em Deus. Ali, sabe, foi criando família, foi tudo. Perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Bom, chegou um momento que precisava parar aquilo. Vou parar aqui. Nós estamos aprendendo. Se nós não perdoarmos, como eu li Mateus 8, acho que 21, 18, 21 e 35, se nós não perdoarmos, sabe? Eu li aqui Lucas, né? Lucas não, Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, quando estiverdes orando, até a oração é bloqueada. A oração, as bênçãos, a nossa vida espiritual, tantas coisas são bloqueadas por falta de perdão. E tem hora que as pessoas nos iram. Não é dizer que não ira, não, e a palavra diz, irai-vos, mas não pequei. Mas a gente pode orar a Deus que crie situação para a gente perdoar. Pelo menos para perdoar, para desamarrar aquilo. Amém? Você está entendendo o que é o perdão? Está entendendo que alguma área da sua vida não se cumpriu ainda? Está entendendo que tem áreas que precisa cumprir na sua vida, mas precisa do perdão, que só o jejum e oração não é suficiente, porque está aqui na palavra. Então, a gente, quando ora, o Pai Nosso, e eu vou orar agora, e Jesus também declara, ele que faz essa oração, ele que monta essa oração para a gente. Então ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Olha, veja bem, tudo está aí no perdão. Perdoar não é fácil. Perdoar dívida, perdoar afronta, perdoar tapa, não é fácil. Mas é através do perdão que Deus opera. Que aonde chegar essa mensagem, aonde chegar esta oração do perdão, do Pai Nosso, você possa ouvir e quem sabe na mesma hora buscar o perdão, orar para a situação, dizer assim, já morreu, lançou na cruz do Calvário, lança na cruz do Calvário e para de bobagem, né? Bate o joelho no chão com verdade, tira isso do teu coração, tira essa raiz de amargura, tira que as correntes se partirão no mundo espiritual. Tá bom? Que o Senhor traga cura, libertação, restauração sobre a tua vida e que as bênçãos do Senhor se derramem sobre a tua vida em todas as áreas. E se você quiser aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, erga as tuas mãos aos céus, os teus joelhos à terra e diga, Jesus, perdoa meus pecados. Olha aí, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e Jesus te receberá para a salvação, para o reino de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estarei aqui às 10 horas e às 20 horas na igreja Rua Murilo Furtado 849, para a glória de Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém.